Oi pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem aí enfrentando essa pandemia, né, do coronavírus, que não é brincadeira, o negócio é perigoso. Por aqui tá tudo bem. A gente continua aí nossas aulas, né? É bom estar aqui com vocês. E hoje o assunto que nós vamos tratar é teoria do conhecimento. E começar logo pelo primeiro assunto, né, da teoria do conhecimento, que é esse assunto que vocês estão vendo aí na tela, né, definição de conhecimento, nesse primeiro slide, né? Então, os temas são esses aí que estão escritos, né? A diferença entre conhecimento e opinião. E o que está embaixo aí, crença, justificação e verdade. Vamos ver que assunto é esse, é um assunto muito interessante. Primeiro, então, falar um pouquinho sobre conhecimento e opinião, né? Um dos temas mais antigos da filosofia é o desafio de separar o conhecimento da opinião, né? Em alguns casos, a divisão parece ser mais clara. Por exemplo, a comida mais saborosa de todas é a pizza de atum. E 5 mais 7 é igual a 12. Qual destas duas sentenças é um exemplo de conhecimento e qual é a opinião? Essa é uma pergunta muito fácil, né? Qualquer pessoa vai saber acertar. E a gente sabe que a sentença A, né? Parece claro que a sentença A é um exemplo de opinião e a sentença B é um exemplo de conhecimento. Então, né? Qual é a diferença entre essas duas sentenças? Uma questão filosófica para a gente pensar, né? Tanta gente fala tanta coisa aí na vida, né? Por que é que algumas coisas que a gente fala são opiniões e algumas coisas que a gente fala são conhecimentos? Essa é uma questão filosófica para a gente pensar, tá certo? Vamos lá. Parece que a sentença sobre a pizza de atum é uma opinião por se tratar de um gosto pessoal, enquanto que a sentença aritmética, não. Parece que dizer que a pizza mais gostosa é de atum é uma questão de preferência pessoal. Já dizer que 5 mais 7 é igual a 12. Será que isso é uma questão de preferência pessoal também? Dizer que 5 mais 7 é igual a 12? Parece que não, né? Em alguns casos, apontar o conhecimento pode ser mais complicado. Vamos ver um exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Primeiro exemplo, a Terra é plana. Segundo exemplo, a Terra não é o centro do universo. Nenhuma dessas duas sentenças são exemplos de preferências ou gostos pessoais. Olha, pessoal, nenhuma delas é, tá certo? Mas, novamente, apenas uma delas é um exemplo de um conhecimento. Qual será? A Terra é plana ou a Terra não é o centro do universo? Por que a sentença A não é um conhecimento? Porque não é um conhecimento dizer que a Terra é plana. Por quê? Então, para resolver estas questões, é importante compreender a definição tradicional de conhecimento, que também pode ser chamada de definição tripartite. O que significa tripartite, pessoal? Tripartite significa que tem 3 partes. A definição do conhecimento tem 3 partes. Esta definição foi influenciada pela obra Teeteto, de Platão. Então aí tem mais de 2.500 anos, tá certo? Ela sustenta que o conhecimento é composto de 3 ingredientes. Primeiramente, todo conhecimento é uma crença. Isso já é surpreendente para muita gente, né? Parece natural para algumas pessoas separar o conhecimento da crença, como se crer em algo fosse uma atividade mental diferente e inferior a conhecer algo. Você diz assim, né? Você diz assim, por exemplo, todo círculo tem 360 graus. A pessoa diz, isso aí você conhece isso? Acaba, não, eu creio, né? Como se fosse um tipo inferior de atividade mental. Na verdade, não é nada disso, né? Vamos ver. Porém, não faz sentido, veja como essa frase é importante. Não faz sentido defender que uma pessoa conhece algo, mas não acredita naquilo. Tudo que a gente conhece, a gente acredita, pessoal. Então, conhecimento é uma crença. Por exemplo, se você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então você acredita que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Esse S.A.I aí é a abreviação, tá certo? A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Se você sabe, você acredita. Se você não acredita que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, é porque você não sabe esse assunto, você não estudou geometria direito, tá certo? Claro que isso não significa, importante agora, isso não significa que toda crença é um conhecimento. Como a gente viu no slide anterior, existem crenças que não são conhecimentos. A crença de que a Terra é plana não é um conhecimento. Mas podemos afirmar que todo conhecimento é uma crença. Então, dizer que todo conhecimento é uma crença é uma coisa, dizer que toda crença é um conhecimento é outra coisa. Note a diferença, é uma diferença lógica, tá certo, pessoal? Cuidado para não escorregar na lógica aí, tá certo? Todo conhecimento é uma crença, mas nem toda crença é um conhecimento. Continuando.
Se nem toda crença é um conhecimento, então é necessário perguntar o que separa as crenças conhecimentos das crenças que não são conhecimentos. O que é que separa esses dois tipos de crença, as que são e as que não são conhecimento? Aí entra a necessidade dos outros dois ingredientes na nossa receita do conhecimento, de acordo com a definição tripartite, a definição de 3 partes. O segundo item desta definição é a justificação. Começa a ficar mais filosófico o negócio agora, né? Um conhecimento necessita de uma justificação. Por exemplo, o planeta Terra possui 12.742 km de diâmetro. E, segunda frase, aí, frase B, na galáxia de Andrômeda existe um outro planeta com 12.742 km de diâmetro. Por que a sentença A é um conhecimento e a sentença B não é? A gente pode. Então, vamos antes de continuar a ler o texto aqui, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O planeta Terra possui 2.752 km de diâmetro, é um conhecimento. Isso deve estar claro para todo mundo, tá certo? Se você não sabe o diâmetro da Terra, pergunta ao Google que ele vai lhe dizer, tá certo? Mas a galáxia de Andrômeda, o que é que a gente sabe sobre a galáxia de Andrômeda? A gente sabe que a galáxia de Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia, tá certo? A galáxia onde se encontra o planeta Terra. A galáxia de Andrômeda é a nossa galáxia vizinha. E o que é que a gente sabe dos planetas da galáxia de Andrômeda? Nada. Existe um planeta com 12.742 km de diâmetro na galáxia de Andrômeda? A gente pode dizer que a gente conhece isso? Não. Pode ser até que seja verdade, que exista um planeta com 12.752 km na galáxia de Andrômeda. Exatamente o mesmo diâmetro da Terra, né? 12.752 km de diâmetro. Pode ser até que seja verdade. Mas a gente sabe isso, a gente conhece isso, não conhece, tá certo? A gente pode até crer nisso. Você pode ter aí um motivo aí para acreditar. Não, eu acredito que deve existir um planeta com exatamente o mesmo diâmetro da Terra na galáxia de Andrômeda. Você pode até acreditar nisso. E pode até ser que exista, mas não é um conhecimento porque você não tem como justificar essa crença. Eu disse que o negócio ia ficar mais filosófico agora, né? Vamos lá, continuando a leitura aqui embaixo agora. Porque a sentença A é um conhecimento e a sentença B não é. Ora, pode até ser que alguém acredite nas duas sentenças. Pode até ocorrer que as duas sentenças sejam verdadeiras. Mas nós temos uma justificativa razoavelmente aceitável apenas para a sentença A. A gente só consegue provar que a Terra tem 12.752 km de diâmetro. A gente não consegue provar isso sobre qualquer planeta que seja da galáxia de Andrômeda, porque a gente nunca encontrou nenhum planeta na galáxia de Andrômeda, porque ela está muito distante da gente, tá certo? Apesar de ser nossa vizinha galaxial. Então, continuando. Por outro lado, no século XIV, um grande número de pessoas acreditava que a Terra é o centro do universo. Eles acreditavam nessa sentença, a Terra é o centro do universo. Se analisarmos essa crença, vemos que, na verdade, era uma crença justificada e amplamente aceita como sendo justificada. A Terra é o centro do universo é justificada, professor? Como assim? Os nossos sentidos, veja o que está escrito no texto aí, né? Os nossos sentidos nos dizem que os outros corpos celestes se movem ao redor da Terra. Por exemplo, o Sol parece nascer no horizonte leste e se pôr no horizonte oeste. A gente vê o Sol caminhando no céu, né? Parece que ele está caminhando no céu. Então, há uma justificativa para a crença de que a Terra é o centro do universo. Tem mais. Além do testemunho dos nossos próprios olhos, a astronomia derivada dos textos bíblicos também indicam que a Terra era o centro do universo. Por exemplo, no Gênesis, né? No Gênesis, a Terra é descrita como centro do universo, como terra sendo o que está embaixo dos nossos pés, céu como sendo o que está acima da nossa cabeça, e os corpos celestes como sendo luzes que estão lá penduradas no céu, né? Na abóbada celeste. A abóbada é aquela parte da construção que é assim curvada, né? Tem mais além dos textos bíblicos, né? Textos de filósofos antigos também defendem a ideia de que a Terra é o centro do universo. Então, por exemplo, Aristóteles. Então, essa é a teoria do geocentrismo, né? De que a Terra seria o centro do universo. Geocentrismo. Então, há justificativa para dizer que a Terra é o centro do universo? Há diversas justificativas. Isso quer dizer, então, que é um conhecimento que a Terra é o centro do universo? É o que está escrito aí no slide, né? Neste caso, podemos dizer que a sentença a Terra é o centro do universo é um conhecimento? A resposta é não, né? Hoje em dia, ninguém consideraria razoavelmente que a sentença ao centro do universo é um conhecimento. Por que não? Ninguém consideraria isso de uma maneira razoável. Por que não? Porque ainda falta o terceiro ingrediente da definição tripartite, a definição de 3 partes. Qual é o terceiro ingrediente? A verdade. Ou seja, uma crença só será um conhecimento se for justificada e verdadeira. Esses são os 3 ingredientes: crença, justificativa e verdade.
Continuando. Voltando aos dois exemplos que vimos nos slides anteriores, as sentenças a Terra é o centro do universo não é um conhecimento por ser uma sentença justificada, mas não verdadeira. Então não tem os três ingredientes. É uma crença e é justificada, mas não é verdadeira. Não tem os três ingredientes. E a sentença na galáxia de Andrômeda existe um outro planeta com 12.752 km de diâmetro. Não é um conhecimento por ser uma sentença que até poderia ser verdadeira. Poderia ser uma crença e poderia ser verdadeira, mas não é justificada. Então você tem que ter uma crença, claro, tem que ser uma atividade mental que a gente classificaria como uma crença, você crê em algo, acreditar em algo, tem que ter justificativa e tem que ser verdadeira. São três partes da definição, por isso que é a definição tripartite, né? Três partes. Resumo, então vamos resumir a aula de hoje. O que é que a gente viu nesses slides? A definição de conhecimento é uma preocupação filosófica muito antiga, remonta pelo menos aos tempos de Platão, é até mais antiga, né? Eu não cheguei a falar isso no slide inicial, mas, por exemplo, o filósofo pré-socrático Parmênides de Eleia se dedicou muito à questão de definir o conhecimento, de separar o conhecimento da opinião. O conhecimento é um tipo especial de crença, não é qualquer crença que é um conhecimento, é um tipo específico de crença. E o conhecimento é uma crença justificada e verdadeira, que é a definição tripartite, a definição de três partes, também chamada de definição tradicional. Na próxima aula, pessoal, vamos examinar o conceito de verdade. Se você for em dúvida, né, com essa questão, o que é verdade afinal, próxima aula a gente vai continuar o exame, né, da teoria do conhecimento, introdução à teoria do conhecimento, com a pergunta filosófica sobre o que é verdade. Mas essa é a definição tradicional do conhecimento. Anotaram aí no caderno? Beleza, pessoal? Semana que vem a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!